do serviço anunciado. Ele tem o benefício. Se o consumidor vai comprar, certamente vai comprar dele, o produto dele, o serviço dele. Por essa razão, ele deve ser responsabilizado. Mas vamos imaginar o seguinte, que de alguma maneira um fornecedor, ele solicita para uma agência publicitária a elaboração de um comercial. E em razão da atitude da própria agência publicitária, essa informação ela é passada de uma maneira distorcida, caracterizando uma enganosidade. Será que essa agência não deve ser responsabilizada por essa situação? Modernamente, as pessoas entendem que sim. Porém, essa posição não é algo consolidado, é algo ainda num debate doutrinário entre os estudiosos do direito do consumidor. Na prática, a situação mais factível é a seguinte: o consumidor lesado ingressaria com uma ação contra o fornecedor, contra o patrocinador dessa mensagem. E se o fornecedor também foi prejudicado com uma situação, pode entrar com uma outra ação pleiteando a devolução das quantias que ele gastou com o consumidor. Ficaria numa via reversa, por assim dizer. Mas, ainda mais interessante, surge uma outra temática. Qual é a responsabilidade das celebridades envolvidas nos materiais publicitários? Vincular uma determinada pessoa, vincular uma imagem de uma determinada pessoa a um produto, tem uma força monstruosa. Todos nós sabemos disso. Você vincular um ator, uma atriz, vincular um esportista famoso, um jogador de futebol, ou um outro atleta qualquer, isso acaba gerando um peso, gera o famoso fenômeno da credibilidade. Se essa pessoa está anunciando, se essa pessoa está falando disso, então provavelmente esse produto é melhor. E nós sabemos que a cada dia que passa, cresce o número de pessoas famosas vinculadas a determinados produtos, vinculadas a determinados serviços. E qual é o peso e qual é a responsabilidade dessas pessoas? Será que essa pessoa também não precisa ser responsabilizada? Será que ela também não deve sofrer sanções e penas por estar ligada a um produto que prejudica o consumidor? Eu entendo que sim. E alguns autores dizem o mesmo. É a responsabilidade dessa celebridade. Ou seja, nós estamos reforçando uma atitude ética. Por ser uma pessoa notória, a sociedade deposita confiança nessas pessoas. E por essa razão, elas têm um dever com essa mesma sociedade. Já que elas vão ganhar com esta conduta, já que a publicidade é uma fonte de renda, ela não pode ser usada de uma forma ilícita. Ela não pode ser utilizada de uma forma que prejudique o consumidor, através de um engano, por exemplo. Muito bem. Vamos agora à nossa próxima questão. Professor, quem deve controlar o conteúdo da publicidade enganosa? O conteúdo da publicidade enganosa deve ser controlado de forma preventiva, uma prevenção, ou de uma maneira repressiva. Eu vou atuar para remover essa publicidade. O controle pode ser feito de diversas maneiras. O controle pode ser feito, inclusive, pelo consumidor que se sentiu lesado. De alguma maneira foi prejudicado. E a partir do momento em que ele ingressa com uma ação, e ao ingressar com essa ação, ele pretende a exclusão ou pretende a efetividade do material publicitário, é uma forma de controle. Mas o ideal é que o controle ocorra de forma coletiva, de forma difusa. Nós temos o próprio Estado, que vai atuar, através do PROCON, através do Ministério Público, mas nós temos aí uma instituição muito importante quando o tema envolve publicidade. É o CONAR. O CONAR é uma instituição que vai reunir todas as empresas publicitárias, todas as empresas do ramo, e fazendo aí uma análise ética e valorativa desse material publicitário. Eles vão verificar se existe alguma enganosidade ou não existe enganosidade, se há uma atuação ética ou não há.
e pode, inclusive, sancionar com a remoção desse material. Então, nós temos essas formas variadas de controle, tanto pelo próprio Estado ou como uma instituição, a exemplo do CONAR. O ponto fundamental é denuncie. Se você percebeu que esse material apresenta uma enganosidade, denuncie. Denuncie para o CONAR, ou denuncie eventualmente para o PROCON, ou leve essa informação ao Ministério Público, ou até mesmo à Ordem dos Advogados do Brasil, que atuará no sentido de proteger o consumidor. Essa questão é muito importante, tendo em vista que o efeito da publicidade enganosa é avassalador. Uma vez divulgada, talvez você não tenha sofrido qualquer problema, mas outras pessoas sofreram. Então, podemos resumir afirmando o seguinte, que além do controle efetivo, através do Estado, através do Ministério Público, eu posso utilizar outras instituições, a exemplo do CONAR. Este, sim, é o controle mais importante que foi feito fora do Estado. Muito bem, vamos então agora à nossa última questão. Professor, a publicidade comparativa é enganosa? A publicidade comparativa é, sem dúvida nenhuma, uma técnica muito complexa de ser avaliada. Quando nós estamos falando de publicidade comparativa, parte da seguinte ideia. O fornecedor apresenta o seu produto trazendo um produto do concorrente. E ele quer valorizar o próprio produto utilizando da comparação. A primeira questão que surge nessa discussão qual é? De alguma maneira existe uma concorrência desleal. Mas o fato inevitável é o seguinte, a comparação sempre vai existir. O grande problema é que essa comparação, além de ser vista como uma técnica econômica perigosa, ligada à concorrência, ela também pode ser uma comparação enganosa. Por quê? A comparação é feita com iguais. Você não pode comparar coisas diferentes. A comparação de coisas diferentes é inviável. E comparar coisas diferentes leva o consumidor a um erro. Se você está comparando, por exemplo, um produto básico com um produto cheio de acessórios, inevitavelmente você chega à conclusão que o produto cheio de acessórios é melhor que o básico. Mas nós estamos partindo do mesmo ponto, o mesmo produto. Esse aqui é o básico, custa 10, esse é o completo, custa 12. Mostrando para o consumidor que o custo ou preço de um completo é muito mais vantajoso que o de um básico. Aí tudo bem. O grande problema é quando essas comparações usam elementos muito subjetivos, envolvem gosto, envolvem marca, envolve conceito de mercado. Nesse caso, a publicidade pode ser enganosa, porque dentro da imagem eu posso enganar o consumidor. É muito simples entender essa situação. Eu uso para comparar o meu produto, um produto do meu concorrente, conhecido, notório, tem um peso enorme no mercado de consumo. E, de alguma maneira, eu exploro a marca alheia para credibilizar o meu produto. Só que a minha marca não tem a mesma credibilidade do meu concorrente. E quando eu comparo e quando eu associo a minha marca dele, eu estou enganando o consumidor. Eu estou utilizando de um elemento prejudicial. Eu estou me valendo de uma informação ou de uma condição que eu não tenho. Mas aí que está a grande questão. O desenvolvimento da marca, o desenvolvimento da credibilidade no mercado de consumo não é construído de uma maneira tão objetiva assim, e sim de uma forma até bem subjetiva. Isso é, talvez, o elemento mais importante, ou o aspecto mais pertinente que um fornecedor tenha. É o diferencial dele, a marca, a credibilidade, o mercado de consumo. Por essa razão, de uma maneira bem objetiva, eu poderia afirmar o seguinte. Como regra,
A publicidade comparativa não é uma técnica